O título da nossa conversa, da nossa exposição nesta manhã é Metamorfose. Vocês vão entender por quê. A minha jornada do darwinismo para o criacionismo é justamente pelo fato de que eu não nasci. Se é que alguém nasce dessa forma, com ideologias, né? A gente nasce, na verdade, sem ideologia nenhuma. Depois é que vai adquirindo isso, né? Mas eu nasci num contexto darwinista. Eu nem sempre defendi e criei no criacionismo. Até meus 18 anos eu fui darwinista. E eu resolvi nesta manhã compartilhar com os irmãos essa minha experiência, essa minha jornada, que já leva aí 40 curtos anos, quase 40, falta um ano ainda para chegar nos ENTA, né? Mas já estou chegando lá. E que eu espero prossiga por toda a eternidade, né? E eu fui motivado por um texto de Ellen White, quando resolvi contar para vocês essa experiência. Olha só o que ela escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 541. Assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante suas jornadas depois de sair do Egito, devemos nós com gratidão recordar-nos dos vários meios que ele ideou ou idealizou para nos tirar do mundo e das trevas do erro para a luz preciosa de sua graça e verdade. Então, segundo Ellen White, nós temos que procurar recordar com gratidão os meios que Deus utilizou para nos tirar do erro para a verdade. Verdade parece um tanto até arrogante nesses dias de relativismo falar dela, né? Como assim a verdade? Eu chegarei lá daqui a pouquinho. Bem, embora não pareça mais, esse rapaz magro ali na tela, sou eu, 20 anos atrás. Nasci num lar, herdei da minha mãe pelo menos, né, o catolicismo. Nasci num lar católico, embora meu pai nunca tenha sido praticante da religião, mas minha mãe sempre foi relativamente praticante, então eu cresci nesse lar assim, católico. Mas aos 15 anos minha vida espiritual teve uma guinada, passou por uma transformação assim bem radical. Minha primeira metamorfose, digamos assim. Eu fui convidado a participar em 1988 de uma encenação de Natal num grupo de jovens católicos. Eu não sabia nem como é que era esse negócio. Um amigo meu ali do bairro disse: olha, é só decorar uns textos ali, a gente vai lá na igreja e a gente faz ali uma encenação, uma peça, né? Você vai ser um dos reis magos. Tá bom, aceitei o desafio, confeccionei uma coroa e participei daquela encenação que me fez muito bem. Dali para frente eu então me engajei mesmo na igreja católica. Eu participei de grupos de jovens, entrei para aquele grupo de jovens ali. Ali está parte desse grupo, de quem eu tenho bastante saudade, né? A moça que está ao meu lado, infelizmente já faleceu, bem jovem, né? Nós dois fomos os únicos daquele grupo que nos tornamos depois, posteriormente, evangélicos, né? Protestantes. Tenho contato com alguns desses amigos. Aqui está ali do lado daquela moça que eu mencionei. Hoje nós estamos tendo assim, um bom diálogo por e-mail. Ela se tornou uma pessoa, segundo ela percebeu, relativista e quis reencontrar suas raízes cristãs. E graças a Deus ela me procurou e nós temos tido um bom diálogo, como eu já disse, né, por e-mail, e estou mandando materiais para ela. Estou muito feliz com esse reencontro que eu estou tendo com a minha grande amiga Leila. Depois de um tempo eu acabei me tornando presidente desse grupo de jovens. E foi assim, eu posso dizer que foi uma bênção na minha juventude. Até meus 18 anos, esse grupo de jovens foi uma espécie de cerca de proteção. Nós todos podemos ser protegidos por esse grupo de jovens, no sentido de não usar drogas, não buscar amizades impróprias. Tudo que fazíamos entre nós, né? Nós nos reuníamos em retiros espirituais, era realmente algo muito bom. Eu participei de várias encenações depois. Aqui nessa ocasião eu encenei, fiz o papel do apóstolo João, né? Foi muito bom. Mas a experiência mais significativa, não estranhem a tela que eu vou projetar agora, porque é muito comum no catolicismo haver a via sacra, né? Então ali há pessoas que encenam os soldados romanos e há pessoas que encenam o próprio Jesus. Foi o meu caso, né? E me crucificaram, naturalmente que só amarrado, né? Não fui pregado, mas eu pude sentir um pouco da instabilidade de uma cruz não bem fixada. Aquela madeira estava bem alta, assim, era um pedaço de eucalipto e balançava aquele negócio ali. E eu pensava, se isso aqui cair para frente, eu estou com as mãos amarradas aqui, como é que eu vou me defender no chão?
Eu vou ser recebido pelo chão com a ponta do nariz, né? Ia ser algo realmente muito drástico. Mas essa encenação, essa peça, ela mexeu muito comigo. Ao pensar no sacrifício de Cristo, né? Eu carreguei uma cruz bem leve, lógico, de eucalipto, mas Jesus carregou uma cruz muito pesada. Sofreu, foi literalmente machucado, né? E isso mexeu profundamente com meus sentimentos, né, naquela ocasião. Tanto assim que durante um tempo eu pensei até em ser padre. Minha mãe sonhava com isso, que eu fosse padre Michelson, né? E eu fiz um estágio no Seminário Teológico de Tubarão, Santa Catarina, durante uma semana. Eu era bem novo ainda, tinha lá meus 16 anos, né? E fiquei ali uma semana ouvindo palestras dos padres, o bispo estava ali, e pensando em reforçar essa minha vocação, que eu achava que fosse minha vocação. Mas, graças a Deus, um padre sensato me deu um bom conselho naquela ocasião. Ele disse assim: Michelson, você é muito novo ainda. Faça o seguinte, você continue estudando, faça o ensino médio, namore, né? Eu não havia ainda namorado naquela ocasião, né? Namore, conheça aí um pouco mais da vida. Depois, com mais maturidade, você volta para cá e, se for o caso, você estuda para ser padre. É claro que eu não voltei, né? Eu namorei, depois pensei que acho que eu queria casar mesmo e nunca mais pensei em ser padre, embora eu sempre quisesse, sempre alimentasse o desejo de atuar intensamente na igreja. Isso eu sempre quis, né? E pedi a Deus que me desse uma futura esposa também com esse desejo. Bom, na verdade, a teologia que nós abraçávamos como grupo de jovens é a teologia, hoje um tanto já falida, mas na época conhecida como teologia da libertação, cujo ideólogo máximo era o Frei, então Frei, hoje não mais, Leonardo Boff. Era uma teologia muito política, né? Como vocês podem ver nos temas da campanha da fraternidade de 88 e 91, vejam só: justiça e paz se abraçarão, fraternidade e política. Depois, no outro ano, solidários na dignidade do trabalho. O foco era muito política e era um marxismo entranhado na igreja, né? E a ideia era nós revolucionarmos a sociedade. Nunca falávamos em volta de Jesus. Pouco se falava, né, no reino de Deus que será instituído por Jesus na glória, né, um reino de glória. Falávamos muito na implantação do reino por via política. E sabe o que aconteceu com o tempo? Muitos de nós acabaram esfriando na fé, perdendo sua espiritualidade, como o próprio Leonardo Boff acabou passando também por uma mudança espiritual. Tanto é que hoje ele é quase um místico. Não tem mais nada a ver com o Frei que ele foi no passado, defensor de causas sociais, né? Tanto quanto foi no passado. Hoje é uma pessoa quase que mística mesmo, né? Defensor de algumas teorias aí que tem tudo que ver com o que a gente chama de ecumenismo, né? Bem, muitos de nós que abraçávamos essa causa, que abraçamos no passado e defendemos essa causa da teologia da libertação, alguns até se tornaram ateus. Outros se engajaram de tal forma na política que viraram apenas defensores de causas políticas e deixaram a igreja. Outros, que eram um pouco mais voltados para o lado espiritual, acabaram indo para o carismatismo, que hoje está aí dominado pelos padres cantores, né? Essa teologia não mais tão politizada, mas espiritualizada. E o desafio foi sempre unir essas duas coisas: a religião vertical, que nos une ao céu, com a religião horizontal, que tem que ver com causas sociais. Nenhum, ou melhor dizendo, quase nenhum de nós naquele tempo conseguiu equalizar essas coisas. Ou acabou se tornando um fanático religioso, digamos assim, pentecostalismo, carismatismo, ou abandonou tudo e se tornou uma pessoa desprovida quase de espiritualidade. Foram anos difíceis esses aí, para a própria igreja. Eu me lembro que quando era católico ainda, o Vaticano não aceitava muito bem essa ideia do carismatismo, né? Essa onda que estava naquele tempo então crescendo. Eu também tinha muito preconceito com isso, mas acabou aceitando com o tempo porque viu que era uma maneira de segurar o seu rebanho, já que do outro lado estava o pentecostalismo e o neopentecostalismo ganhando muita força. Bem, o fato é que essa fase foi difícil para mim, como adolescente, como jovem, e muitas dúvidas começaram também a povoar minha mente. Uma das coisas que me dava muito prazer fazer era caminhar por essa praia aqui, Praia do Rincão, lá no sul de Santa Catarina, de onde eu sou natural. Meus pais têm uma casa de praia ali naquela região, e eu gostava de, no fim da tarde, caminhar ali sozinho pela praia. E frequentemente, ao cair do sol, começando a noite, eu me deitava nas areias ali daquela praia e ficava olhando para o espaço, para as estrelas,
cheio de perguntas não respondidas desde a minha infância. Eu pensava, mas de onde veio tudo isso? Eu sempre gostei de ciência, de astronomia, biologia. Eu assinava a revista super interessante desde o começo, depois eu parei de assinar porque ela se tornou uma revista totalmente diferente. A proposta inicial era boa, uma revista de ciência popular, não é? E ela começou bem, mas depois perdeu o seu rumo, né? Naquele tempo eu lia, devorava essas revistas que havia no Brasil de divulgação científica, lia autores como Carl Sagan, Isaac Asimov e outros aí, Stephen Hawking. Quando o primeiro livro dele foi publicado, Uma Breve História do Tempo, eu devorei aquele livro. Quando encontrei o livro Cosmos, de Carl Sagan, um sebo, eu gastei minha mesada, comprei e também devorei aquele livro. Então, eu tinha ideias darwinistas povoando minha mente de adolescente. Mas eu olhava para o espaço, para o universo, e não conseguia compatibilizar a ideia do acaso. Simplesmente o Big Bang aconteceu, essa singularidade cósmica, e o universo passou a existir. Mas e como explicar então que uma explosão, que sempre gera o caos, tenha gerado toda essa ordem? Eu conheci um pouquinho das leis de Kepler, não é? da precisão dos movimentos planetários, de tudo isso, do equilíbrio dinâmico que há numa estrela, não é? Entre as reações termonucleares que tendem a fazer com que ela se expanda e a sua gravidade que a mantém ali nos eixos, né? Então tudo isso, não conseguia imaginar o acaso, o caos, trazendo essa ordem toda à existência. E eu ficava com dúvidas. E depois eu passava a perguntar, mas o que sou eu diante de tudo isso? Eu sou a mesma coisa que esses grãos de areia aqui do meu lado, não sou quase nada, né? E no entanto, quase nada cheio de tantos problemas. E naquela fase meio de adolescente, namoro, essas coisas todas, né? Então é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. E eu ficava realmente muito preocupado. Sabe, eu comprei recentemente esse livro e recomendo a vocês. A Morte da Razão, uma resposta aos neo-ateus. O autor Ravi Zacharias é um ex-ateu indiano que oferece uma resposta para esse movimento que tem ganhado força aí do neo-ateísmo, defendido por Richard Dawkins, Sam Harris e outros, né? Chamados de neo-ateus, né? Na página 21, o Ravi Zacharias, naquele tempo eu não tinha esses livros à disposição, poderia me ajudar muito, né? Mas são coisas recentes. Ele diz o seguinte, que o secularismo vivido na Europa e exportado para o mundo, e eu acrescentaria, bem como a religião focada na política apenas, e o relativismo, deixam o interior do indivíduo arruinado e o tornam vulnerável a todo tipo de crença. Vejam, a religião relativista, ou a filosofia relativista dos nossos dias, né? E a religião apenas focada na política, que não alimenta a espiritualidade, e, como diz o Zacarias, o secularismo forte na Europa, mas que também está tomando conta de vários setores da sociedade em outras partes do mundo, isso aí acaba deixando um vazio na alma. É inevitável, porque nós somos criados para crer. Hoje eu entendo isso. E quando você tem esse vazio, esse vácuo, cuja tendência é implodir você por dentro, você acaba abraçando ideias estranhas. Haja vista hoje os cultos, as filosofias da nova era, né? Esses cultos assim que nós achamos tão exóticos, né? Pessoas que não aceitam Deus da Bíblia, mas que colocam no carro um adesivo que diz: eu acredito em doentes. Estranho, um paradoxo muito estranho. Então aconteceu a mesma coisa comigo. Nessa época me caíram às mãos alguns livros de parapsicologia. Eu nunca aceitei o espiritualismo porque eu tinha uma mente mais ou menos científica. Eu não aceitava esses cultos exóticos, né? Porque para mim não tinha fundamento científico nenhum. Eu sempre abominei a astrologia, porque eu era adepto da astronomia e coisas assim. No entanto, a parapsicologia me parecia muito científica. Poderes da mente. Isso era fascinante para um jovem que queria mais do que esse mundo parecia oferecer. E comecei a estudar esse negócio. Li livros, participei de um curso de parapsicologia em que o palestrante, ele aproximava o microfone da pessoa assim, e segundo ele, a aura dela interferia e dava microfonia. Eu conseguia até mover uma agulha com o poder da mente. Eu sei que não era poder da mente coisa nenhuma, mas eu fazia experiências. Puxa, isso aqui é impressionante. Um pêndulo girava para um lado, para o outro, como eu quisesse. Era estranho isso, mas parecia científico. Telepatia, telecinese, né?
e eu comecei a enveredar por um caminho perigoso. O inimigo